O nosso assunto agora é desigualdade social. Uns com tanto e outros com tão pouco. 3 estudos importantes sobre esse tema acabam de ser divulgados e mostram a gravidade desse problema no Brasil. Para conversar sobre esses estudos, a gente fala por Skype com o Jorge Abrão. O Jorge é coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo, parceira de conteúdo aqui do programa. Oi, Jorge, tudo bom? Oi, Thalita. Boa tarde a você e a todas e todos os ouvintes do Bom para Todos. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Jorge, esses 3 estudos, eles apontam que estagnou ou se aprofundou a pobreza no Brasil, é isso? Pois é, o que eu acho que esses estudos tentam revelar, Thalita, é que nós não estamos sendo capazes, como sociedade, como poder público, de construir políticas públicas para enfrentar esse que talvez seja o maior problema que o Brasil tem. É a questão da desigualdade. O que a gente tem observado, e nós estamos fazendo pesquisas anualmente nos últimos 5 anos, é que há uma estagnação, nós não conseguimos efetivamente reduzir as desigualdades na cidade. Então, os números que elas mostram, que são muito interessantes, de gravidez na adolescência, de idade média de morte, de disponibilidade de creches para as crianças, de tempo de espera de saúde, são temas que nós sempre voltamos anualmente e temos verificado que nós não estamos conseguindo reduzir as desigualdades. Isso demanda, evidentemente, um investimento muito forte do poder público e, sobretudo, priorização. Eu acho que essa é a questão, né? O poder público ele tem a capacidade de priorizar onde é que eu vou investir, que parcela da população eu vou estar, de alguma forma, beneficiando para ter uma cidade mais equilibrada. E é isso que a pesquisa tenta revelar, se nós estamos ou não avançando nessa direção. Mas daí quando a gente fala de priorizar a quem vai atender, falta também vontade política, né, para que isso aconteça de fato. Eu acho que sobretudo, Thalita, é isso que você coloca, porque o governar, na verdade, é ter uma visão de cidade em primeiro lugar, né? Que cidade eu quero ter? A gente deve perguntar isso para os prefeitos de alguma forma geral. Olha, eu quero ter uma cidade mais democrática, eu quero ter uma cidade mais participativa, uma cidade socialmente mais equilibrada. Ou tem outros prefeitos que acabam avançando em outras direções. Olha, eu quero ter uma cidade que gere oportunidade para os negócios de uma forma geral, acreditando na visão deles de que esses negócios podem gerar melhorias na cidade. Ou eu quero ter uma cidade em que eu privatize os serviços públicos. E dessa maneira eles acreditam com outro tipo de visão que cidades vão construir. Para isso, eles definem o orçamento. Então, o orçamento, onde é que ele vai ser investido? Acho que aí tem essa questão de priorizar. Para quem você governa? Na verdade, a gente descobre para quem o governante está governando quando ele define o orçamento. E quando a gente vê que as desigualdades não estão reduzindo, a gente está verificando que essa enorme desigualdade que existe, ela está permanecendo. Por quê? Porque estão sendo investidos os recursos, efetivamente, para a manutenção da desigualdade. A desigualdade não é natural. A desigualdade é fruto de políticas. Nós construímos uma enorme desigualdade no Brasil. O Brasil é o 9º país mais desigual do mundo. A Oxfam acabou de lançar 2 semanas atrás, junto com a pesquisa da Rede Nossa São Paulo, esses dados. Nós somos o 9º país, nós somos a 9ª economia, mas somos o 9º país mais desigual. Como é que um país tão rico pode ser tão desigual? Eu acho que essa é a pergunta que fica com a gente, que a gente sempre tenta responder. E é porque, na verdade, sobretudo, porque a política, porque o poder público não está encarando isso como uma prioridade e não está investindo nos mais carentes. Se a gente sabe que o problema é educação, se a gente sabe que o problema é saúde, se a gente sabe que o problema é transporte, nós teríamos que estar investindo lá na ponta para que a gente conseguisse reduzir a dimensão desses problemas e ter uma sociedade mais equilibrada. A gente comentava sobre os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que aconteceu ontem, né? Foi celebrado ontem. E quando a gente fala numa sociedade tão desigual, a gente também fala sobre vários direitos que estão sendo desrespeitados.
Então, o desemprego fere o direito a um trabalho digno. Essa questão da miséria fere vários direitos. Então, é uma situação bem complicada que parte dessa desigualdade que a gente tem. Eu acho que é muito bem lembrado isso, porque eu acho que a humanidade, ela demora para construir documentos referência. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu acho que é um documento que nos inspira a todos, não é? É raro a gente ter documentos assim que surgem. Olha, os 70 anos da Declaração é um outro patamar civilizatório, eu diria. Nós conquistamos, quando a gente consensa a importância de um documento como esse, um outro patamar civilizatório. Olha, estamos pensando como um todo, na humanidade, é como uma Constituição. No fundo, a Constituição de um país também tenta colocar um patamar civilizatório básico para avançar. E é verdade o que você coloca, Thalita, lamentavelmente, na verdade, a declaração não tem guiado muito das políticas, ou melhor, nós muitas vezes avançamos e depois temos processos de retrocesso. Eu acho que o que cabe para a gente pensar como sociedade é que nós deveríamos ter políticas que fossem além, efetivamente, do governante que está no poder, né? Nós já deveríamos ter uma sociedade madura, ou é um apelo isso para que a gente reflita sobre isso, para que a gente tenha políticas de Estado. A ninguém interessa, digamos assim, uma sociedade com o grau de pobreza que existe no Brasil. Nós temos, assim, seguramente 120 milhões de pessoas fora de qualquer patamar de consumo, eu diria, se quisesse olhar por aí. Porque a gente tinha que olhar pelo lado da dignidade humana. Mas eu digo assim, é um desperdício você pensar que você tem 120 milhões de pessoas, no mínimo, sobrevivendo, preocupadas com a comida do dia seguinte, com como avançar. E nós somos muito mais. A Declaração dos Direitos Humanos, o que ela nos coloca é um outro patamar, que nós podemos sonhar, que nós podemos ter espaço para relações, e que a sobrevivência é um dos pontos importantes nossos. Mas nós ainda aqui no Brasil, isso já foi conquistado por muitas sociedades, a sociedade europeia, a sociedade da América do Norte, a sociedade do Japão, da Austrália, conquistaram esse tipo de questões. Nós temos riqueza para isso, nós temos riquezas, eu acho que dá para afirmar isso. Por que o nosso poder público, por que nós como sociedade não pressionamos para acabar as desigualdades? Se nós temos as condições para isso, nós não somos um país que somos um deserto, porque aí não teria alternativa. Nós somos um dos países mais ricos do mundo em biodiversidade, em população, no que você quiser imaginar. Então nós temos condições. Agora, nós temos que ter essa consciência dos governos, que nós temos que enfrentar esse como uma prioridade do Brasil. É possível. Cabe à nossa sociedade pressionar, e eu acho que estudos como esse, da Oxfam, da Rede Nossa São Paulo, eles contribuem, na verdade, para despertar essa questão e mostrar, olha, poderíamos ser muito mais, muito melhores, muito mais equilibrados como sociedade do que somos hoje. Jorge, muito obrigada. Obrigado a você, uma ótima tarde para você e todas e todos os ouvintes. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Não se esquece de seguir as nossas redes sociais, é muito importante. Só assim você receberá as notificações e as novidades da TVT. É só acionar o sininho. Em todas as redes estamos como Rede TVT. Curte a gente.